Cumprimento a amada igreja na graça e na paz de Jesus. Amém. Me faz lembrar de Jesus ali acalmando o mar, né? Porque vocês estão com medo, né? Porque vocês estão temerosos, né? Homens de pequena fé. Mas quando a gente fala tanto de fé, nós sabemos que o problema é a gente crer mesmo, né? É difícil crer, viu, queridos? Não é fácil crer. A gente incentiva a pessoa a ter fé, mas a gente sabe que não é fácil crer, né? Porque a gente vive num mundo complicado. Então precisamos, que nós comentamos ontem até no culto lá, né? Precisamos conhecer em quem nós cremos. Conhecer em quem nós podemos depositar a nossa confiança. Amém? Obrigado. Hoje noite de libertação, né? E às vezes eu brinco e digo assim, libertação não é... Jesus falou que quando aquela mulher veio lá pedir para Jesus curar, ele disse, olha, a libertação é pão dos filhos, né? A libertação é pão dos filhos. E é interessante porque nós vamos recebendo a libertação na medida que vamos conhecendo a palavra de Deus. E eu gosto da palavra que a Maria trouxe sobre Neemias. Eu sempre prego sobre Neemias, né? E eu gosto muito. Eu digo assim que a gente ia estudar esse livro de Neemias. É uma bênção, porque tem muita coisa importante ali, né? Tem. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o capítulo 10 de João, muito conhecido, né? Mas eu quero destacar para a libertação também, aqui, 2 versículos, né? Mas eu vou ler, começando do capítulo 10 de João, né? Jesus o bom pastor, uma palavra muito conhecida, né? Mas, se sentir ovelha e poder confiar nesse pastor, né? Que é importante. Porque se nós somos ovelhas rebeldes, nós somos ovelhas, vamos dizer assim, insensatas, nós somos ovelhas descuidadas, teimosas, né? Quer dizer, uma série de questões a gente pode analisar que não basta ser ovelha. Nós vamos ser ovelhas, né? Que possamos estar atentos ao nosso pastor. Né? Não é o pastor Paulino, não, é Jesus, né? Ele é nosso pastor, né? Então eu quero chamar a atenção aqui para essa noite de libertação. Diz a palavra, em verdade, Jesus falou, em verdade vos digo, que o que não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar nesta palavra, queridos, é o seguinte: o cristão, ele tem que conhecer todas as artimanhas do inimigo. Por quê? Porque no caso de Neemias aí, né, ele conheceu, né? A Bíblia diz que até Satanás se transforma em anjo de luz. E como nós vamos conhecer? Pelos frutos. Como nós vamos conhecer o engano? Quantas coisas se apresentam para nós como coisas boas e depois nós temos uma decepção? Ou já tivemos uma decepção? Quantas vezes? Não é? Mas quando é na nossa vida espiritual, queridos, é pior o prejuízo. O prejuízo é incalculável na nossa vida espiritual. Porque de repente nós tomamos posse. Um dos cuidados que nós precisamos ter, um cuidado muito grande, é o que a Bíblia diz, que nós não devemos acertar a roda dos escarnecedores. Nós não devemos nunca nos assentar, ou quer dizer, dar vantagem para que as pessoas falem mal, nem de pessoas, nem de homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque nós não podemos julgar. A Bíblia diz que com a mesma medida que nós julgamos, seremos julgados. Centenas de milhões de cristãos estão passando aperto no mundo porque julgam e esquecem até que julgaram.
né? E a palavra de Deus não pode voltar vazia. Aí julgam, entende? Quando vê, aquilo está na vida dela. Aquela cobrança vem. Por quê? Porque a palavra, ela é fiel e verdadeira, né? Então o cristão precisa o quê? Né? Por isso que a Bíblia diz: o seu sim seja sim, o seu não seja não. Conversa aquilo que você deve conversar, né? Se você está ouvindo aquilo que alguém está te propondo alguma coisa que te coloque em risco, né? Não aceite. Faça como Neemias fez, né? Eu sempre gosto disso daí, né? E não é só essa palavra na passagem bíblica, outras passagens da Bíblia, né? Que nos ensinam a isso. E aqui, o que acontece? Precisamos conhecer, né? Se esse que está se apresentando para nós, que está entrando por outras portas em nossas vidas, eles são verdadeiros ou são ladrões e salteadores, né? A Bíblia diz que o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos a vida e a tenhamos em abundância. Glória a Deus. E depois que o ser humano cai no engano, queridos, sofre é terrível, porque a Bíblia diz que um abismo puxa outro, né? Você não vê, a pessoa conta uma mentira, depois ela conta outra mentira para aliviar aquela mentira, depois conta outra mentira para aliviar a mentira, né? E assim vai. Então que um abismo vai acrescentando outro abismo, né? Por isso nós cristãos precisamos ter cuidado, porque se nós entendemos quão valiosa ou quão valioso é a graça de Deus em nossas vidas, o poder do Senhor em nossas vidas, a tranquilidade do Senhor em nossas vidas, entende, queridos? Que a gente possa ter essa tranquilidade, ter essa paz do Senhor em nossas vidas, nós não podemos trocar isso com nada, entende? Não podemos trocar com nada. Mas continuando aí, Jesus no capítulo 2 fala o seguinte, no versículo 2 fala o seguinte: aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, pela via legal. Aqui ele fala via legal porque nasceu da mulher, mas via legal da palavra, via legal de tudo, né? Aqui consta, aqui fala dele mesmo, porque a via legal de entrar nessa terra é via mulher. Por isso que ele fala via, isso aí, a via legal, né? Satanás não entrou aqui via mulher, ele entrou jogado aqui. Certo ou não? Claro, né? Mas ele entrou via legal. Tá certo? Bom, e outra coisa que eles querem lembrar aqui. Ele diz assim, aí o versículo diz assim: para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome, as suas ovelhas, e as ovelhas as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que lhes pertencem, vai adiante dela. Eu gosto muito disso aqui, né? Quando nós pertencemos ao Senhor, Ele vai à nossa frente. Glória a Deus. É promessa dele. Ele vai à nossa frente, né? Vai à frente delas. E elas o seguem, porque eles conhecem a voz, né? Agora, vamos chamar a atenção num outro ponto aqui. Nós ouvimos centenas de vozes por dia, né? Como distinguir a voz correta? Como a gente distinguir aquilo que é correto em nossas vidas? Pelo conhecimento da palavra. Pelo conhecimento da palavra. Porque, queridos, da mesma forma que você viu a irmã pregando sobre Neemias aí, que alguém vem apresentar qualquer coisa fácil para nós, qualquer coisa que é mais fácil para mim isso aqui, a via não é correta. A via não é aquela. A via só é correta quando nós estamos no princípio da palavra de Deus para nós. O princípio é esse. O correto é a palavra do Senhor. E aí, ele fala o seguinte:
reconhecem a voz. Agora, no versículo seguinte diz assim: mas de modo nenhum seguirão o estranho. Né? Porque quando você detecta que o estranho que está sendo usado lá pelo inimigo, que vem para matar, roubar e destruir, né? Que você seguir o estranho, né? Queridos, não é fácil assim, não é muito fácil conhecer se aquilo que você está seguindo é a voz verdadeira ou estranha. Precisa ter uma ligação, você precisa estar muito bem na palavra, você precisa estar alicerçado, alicerçada na palavra de Deus, alinhado com a palavra de Deus, para você conhecer. Porque quando a Bíblia diz assim, que nós colocaremos na nossa mão, e o lugar, e tudo que, onde nós colocarmos a mão vai prosperar, ele está falando que vai prosperar, mas não é qualquer mão que você colocar lá que vai prosperar. Eu verei se eu não te abro as portas reservatórias, além do necessário, mas não é para todo mundo. Verdade. Entende? Precisamos estar alinhados com a palavra de Deus para que as coisas possam funcionar. Por quê? O Senhor nos tirou para fora, por exemplo. O Senhor tirou, aqui nós já falamos, ele falou aqui, tirou para fora, de onde a gente estava. Vai à nossa frente. Nós estamos alinhados com a palavra dele, né? Então as correntes vão caírem, as cadeias vão se despedaçar, Glória a as Deus, coisas vão glória acontecer para nossas vidas glória no sobrenatural de Deus. Eu creio. Mas precisamos Eu creio. estar alinhados com a palavra. Quando nós falamos, às vezes, algumas vezes nós já pregamos sobre o capítulo 4 de Gênesis, ali, as duas ofertas, né? De Caim e de Abel, é bem lembrado aquilo, né? Porque quando Abel faz uma oferta que, não por causa da oferta que Abel fez ao Senhor, que o Senhor recebeu a oferta de Abel e desprezou a de Caim, né? Mas é porque o coração de Caim não era reto diante de Deus. E o coração de Abel era reto diante de Deus. Mas o que Deus queria? Desfazer? Né? Inferiorizar Caim? Não. Por isso que quando depois ele chega dentro do Senhor, ele diz: por que você não esperou? Né? Eu também ia aceitar a tua oferta em tempo certo. Significa, eu estava dando tempo para você provar o que é que tem no teu coração. Quando nós nos desesperamos naquilo que Deus quer fazer em nossa vida, nós fazemos como Caim fez. Antecipamos as coisas. Nós vamos lá e mata o irmão. Às vezes você não mata literalmente falando, mas mata com palavra, mata com pensamento, mata com condenação, mata com... enfim. Não é verdade? O que aconteceu no capítulo 4 de Gênesis. Então é importante a gente pensar, porque se o Senhor não aceitou a minha oferta hoje, né? Por acaso não posso pensar que eu não estou bem com Ele, que eu preciso me alinhar, que eu preciso me acertar com Ele? Ou eu levo as coisas no embalo? Queridos, o Senhor, Ele quer salvar a todas as pessoas, independente da situação que vive. Glória a Deus. Glória a Jesus. Independente da situação que vive. Agora, quanto mais nós buscamos a perfeição e nos alinharmos com a palavra do Senhor, mais rápido nós recebemos o poder. Uma coisa é a pessoa ter um suprimento uma vez na vida, outra coisa é a pessoa viver no suprimento do Senhor. Presta atenção, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a pessoa chegar aqui contar que o Senhor fez uma obra maravilhosa na vida dela, fez um milagre. Outra coisa é você viver no milagre do Senhor. É outra coisa. Glória a Deus. Amém? Amém. Por isso muita gente se esquece daquilo que o Senhor fez. E o salmista no Salmo 103, ele fala que nunca devemos nos esquecer dos benefícios que nos tem feito o Senhor. Amém. Para que a nossa vida ela possa ser funcional, crescente. Como é que vamos esquecer o que o Senhor fez na nossa vida?
Né? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou ficar, me achar como ser humano quites com aquele que Jesus fez na minha vida? Como? Né? Vou me orgulhar da minha posição? Não, eu vou ser pequeno sempre. Glória a Deus. Graças a Deus, até o meu nome já é pequeno, né? Porque Paulino é Paulo Pequeno. Graças a Deus por isso, né? Até isso o Senhor preparou. Eu não gostava que ninguém me chamava de Paulino quando era criança, né? Mas quando eu descobri o sentido do nome, eu falei, não quero que ninguém me chame de outro nome, não. É Paulino mesmo. É Paulo Pequeno mesmo. Eu quero ser pequeno mesmo. Paulino é Paulo Pequeno. Então, queridos, por quê? Porque o Senhor, Ele é a nossa fortaleza. Ele é. E às vezes a gente prega assim, às vezes a pessoa vem e conta uma questão para a gente, pessoas no trabalho de evangelismo, falam, olha, a minha vida acho que não tem nem jeito, o pessoal fala, né? Mas o Senhor pode mudar qualquer quadro, qualquer situação, não é? Porque mudou a minha vida. Eu sou testemunho vivo. Mudou a sua, mudou a nossa, mudou a dele, mudou a você. Então, quer dizer, o Senhor pode mudar a vida. Entende? Agora, claro que quando nós viemos para Jesus, nós conhecemos o Senhor, nós entregamos a nossa vida para Jesus, aquilo que a gente chama de primeiro amor. O crente chama isso mesmo, do primeiro amor, né? O primeiro amor, a glória da primeira casa, vamos falar assim, né? É até mais importante. É uma coisa interessante porque a Bíblia diz que quando o cristão aceita Jesus, recebe Jesus, há uma festa no céu. Eu acredito claramente que há uma festa no céu quando alguém entrega a vida para Jesus. Glória a Deus. Aí eu vejo assim toda a misericórdia do Senhor em ação, né? Vamos dizer assim, eu vejo assim como que fosse aquela dominó, né? Como chama aquilo? Queda de dominó lá, como chama aquele negócio lá? Vai cair dominó, vai cair. Né? Aquele negócio lá, pecado, vai cair para aquele, porque o Senhor fala que Ele perdoa o nosso pecado. Não é verdade? Ele perdoa o nosso pecado. Né? O efeito dominó, ele fala. Aquele efeito dominó, vai quebrando todas essas barreiras. Mas acontece que chega um determinado momento que daí nós já não somos mais inocentes, porque quando nós aceitamos Jesus, nós somos inocentes em muitas coisas, porque não entendemos a palavra, porque não ouvimos a palavra corretamente ainda, mas tomamos uma posição de entregar a nossa vida, que às vezes está ruim, que está uma droga, para Jesus. Aleluia. Uma vida que não vale nada para Jesus. E Ele recebe essa vida, porque Ele é fiel. E nos dá o quê? O Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça para nos ajudar em nossas fraquezas. Por isso que a Bíblia diz assim, que lá em Efésios 4:30, que nós não podemos entristecer o Espírito de Deus. Não entristeçai o Espírito, né? O Espírito Santo. Não posso entristecer. Porque como é que eu entristeço o Espírito Santo? Não é? Eu começo de repente a fazer aquilo que não está dentro do princípio do cristão. Mesmo sabendo que se eu fizer aquilo, o que acontece? Né? Eu saio fora da presença do Senhor, né? E eu estou dando um lado para que algo possa acontecer na minha vida. Quando nós falamos de temor de Deus, queridos, temor de Deus não é ter medo de Deus. Temor de Deus é ter um repúdio pelo pecado, ter um repúdio por aquilo que é errado. Entende? Não quero dizer que de repente a gente até julgue alguma coisa errada e a gente cometa um pecado sem a consciência clara daquilo. É uma coisa, não é verdade? Por isso que a palavra tem um socorro para isso. Está lá em 1 João capítulo 2, né? Filhinhos, não pequeis, capítulo 2. Não pequeis. Mas se você pecar, né? Confesse os vossos pecados, né? Se você confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar todo o pecado. Glória a Jesus. Então nós temos essa grande vantagem do Senhor. Significa, nós não precisamos ficar no pecado. Nós não podemos permanecer no pecado. Às vezes eu vejo cristão que já foi batizado, que chega dia da ceia, eu estou tão complicado aqui na minha vida, acho que eu não vou tomar ceia porque eu estou com pecado, porque o pecado. Queridos, um cristão,
ele não participar da ceia do Senhor, é um desastre. Porque ele vem ao lugar de se reacertar com o Senhor, ele vem aos pés de Jesus para pedir perdão, e não confia que o Senhor perdoou ele ou ela, e não participa da ceia do Senhor. É um desastre. É um desastre. Meu. Não é? Não é possível. Não é? O apóstolo Paulo, ele chega a dizer assim, ó, o homem examine-se a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Ele está dizendo o seguinte: olha, está com problema? É agora a hora, eu vou pedir perdão, Senhor, agora, eu vou acertar minha vida contigo agora, eu vou repudiar esse pecado agora, e eu vou participar da tua mesa agora. Agora, se eu rejeito o Senhor da glória na minha vida, como que eu vou continuar? Aí vemos algumas igrejas, algumas denominações. Não estou aqui falando mal de igreja, por favor, eu sou igreja, né? Pega o cristão que teve lá um problema qualquer, ao invés de ensinar, ó, se ele vai ficar sem tomar ceia, como é que eu vou poder negar a ceia para um cristão? Não é minha, é do Senhor. Mas eu posso chegar lá e prestar o meu ombro. Chora aqui no meu ombro, irmão. O que é? O que está acontecendo? Qual é o teu problema? Qual é a tua luta? Né? Volta para o Senhor. Né? Volta. Porque é melhor cair nas mãos do Senhor do que em qualquer outra mão, porque o Senhor tem misericórdia. Aleluia. Não é? O Senhor tem misericórdia. Então, amados, é importante a gente pensar nesse texto da palavra de Deus tão conhecido, né? Que ele diz o seguinte, eu quero frisar aqui o versículo 5: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos Espíritos. Eu não posso de maneira nenhuma seguir o estranho. Aleluia. Eu conheço a voz do meu Senhor. Eu quero dizer uma coisa a você, queridos. Só quem se familiariza com isso, só quem conhece o Senhor, quem se aprofunda no conhecimento do Senhor, é que vai conhecer as coisas do Senhor e não vai ser enganado por nenhum outro, outra voz. Entende? Porque nós vamos continuar ouvindo muitas vozes aí, principalmente hoje, né, Bruno? O Bruno teve alguns problemas nessa área aí, né? Mas graças a Deus ele já superou, reconheceu logo no começo, né, da vida, né? No começo da vida espiritual dele, né? Quantas coisas nós ouvimos pela internet, pregações, coisas que não tem nada a ver. Não tem. Não é verdade? Mas traz uma confusão. Então, se você não conhece a voz verdadeira, não é verdade? Né? Cara, a pessoa vem lá com uma... E Jesus falou assim: se alguém colocar um outro fundamento, seja anátema, maldito, o fundamento não pode mudar. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não tem mudança. Em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Aleluia. Então precisamos o quê? Conhecer a voz desse pastor. Conhecer a voz dele. Glória a Deus. Entender quando é esse pastor que está falando aos nossos ouvidos. E quando não é, de maneira nenhuma seguir. Muitas propostas vão aparecer em nossas vidas, durante a nossa vida. Muitas coisas vão aparecer. Mas nós precisamos saber quem nos deve guiar. Lá no Salmo de número 23, eu gosto daquele quando ele fala assim: que o Senhor me leva a pastos verdejantes e águas tranquilas pela mão do seu nome. Às vezes, quando eu estou olhando assim um filme de mundo animal, eu fico olhando e eu fico maravilhado com a palavra, né? Porque quando o animal vai beber, né, ele tem que tomar um cuidado tremendo, né, com os predadores, não é? Você vê lá os filmes aí, né? O animal corre um perigo terrível ali, né? E uma necessidade
extrema, não é? Mas o Senhor diz que nos leva a águas tranquilas por amor do Senhor. Oh, glória a Deus. É uma coisa Aleluia. tremenda, né? Deus poderoso. Nós vemos, por exemplo, às vezes a gente lê e nem pensa, né? A Bíblia diz assim, que os filhos dos leões, os leõezinhos, têm fome, né? Mas o Senhor nos leva a pastos verdejantes. Sabe o que é isso? Você vai estar sempre bem alimentado, bem alimentado. Você vai estar sempre pronto, pronta, entende? Não tendo medo de nada, a não ser de cuidar da sua vida espiritual. E ainda ele fala mais ainda, e unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Eu acho que só essa palavra daria para a gente viver dela. É que a gente não fala todo dia, né? Porque, mas às vezes eu estou assim, olhando e falando, meu Deus, que coisa tremenda, né? Que coisa maravilhosa é a gente poder entender isso aí, né? Depois do isso, ainda prepara uma mesa para nós, na presença do adversário, né? Não é adversário, uma enfermidade, né? Uma dúvida no nosso coração, incredulidade. Qual é o nosso adversário, né? Vida financeira, né? Derrota espiritual, derrota ministerial. Nós estamos sujeitos a tudo. Mas o Senhor prepara uma mesa para nós, Glória a Deus. na presença dos nossos adversários. Muitas pessoas riem para nós e até nos convidam para algo, mas são nossos inimigos. Não pense que todo mundo que ri para você lá, que ri para você, que está junto com você, é teu amigo. A pessoa pode chegar lá no teu comércio, na tua vida, na tua casa, reparando tudo que você faz, o que você tem, mas não é teu amigo. Ele brinca com você, come com você, vive com você, mas não é teu amigo, nem tua amiga. Não se engane. Amém. Não se engane com isso. Amém. Entende? Então, e vem como vem Sambalat, bem colocado, eu vou usar porque é verdade. Vem lá como o inimigo, né? Sondando a nossa vida para quê? Para nos tirar da bênção. É verdade. Né? Para nos tirar da graça de Deus, para atrapalhar o bom funcionamento da nossa vida. Né? Conselhos, cuidado com conselhos do mundo, conselhos de pessoas que estão vivendo vidas fora de Deus. Nunca receba conselho de alguém que está fora da presença do Senhor. Cristão não deve se aconselhar com quem não é cristão. Obrigado. Está entendendo? Estou entendendo isso? Por isso que a igreja, nós temos esse nosso jeito aqui, glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor, que nós sempre temos um abraço disponível, um beijo disponível, porque isso é uma maneira da gente estreitar os nossos laços. Aqui, qualquer pessoa deve conversar com a outra. Está com um problema? Conte o seu problema, partilhe o seu problema com o irmão, com a irmã. Vá descobrindo na igreja qual é o jovem, a jovem que pode te ajudar, que já tem mais experiência, qual é a pessoa que tem experiência. Conte as suas coisas para um povo que está no mesmo espírito, para que o povo que está no mesmo espírito possa te aconselhar, vindo de Deus. Ainda que você não queira receber o conselho na hora, porque de repente a gente não quer o conselho na hora, mas depois o Espírito vai cutucando a nossa vida. Só está aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, você já foi alertado por isso. Olha aqui. Entende, queridos? Nós não podemos, entende, nos aconselhar com o mundo, porque o mundo não tem nada para nós. Agora, eu não estou dizendo que você não deve ter amizade com as pessoas, não é isso, claro que não. Nós devemos ter amizade, né? Como o apóstolo Paulo diz: chorei com os que choravam, ri com os que riam, né? Fiz-me fraco com fraco, forte com forte. Qual é a finalidade? Ganhar alguns para Jesus. Isso é bom. Mas com muita sabedoria, com muito entendimento, não é verdade? Para que a nossa vida, por isso que ele fala assim, aquele que está em pé, cuidado que não cai. Vai pensar, não, eu sou cristão, estou em pé, conheço a Bíblia, e não, eu estou aqui. Não, queridos, qualquer um de nós podemos cair. Se deixarmos a flecha do inimigo atingir as nossas vidas, qualquer um de nós pode cair. Nós estamos cansados de ver cristão que foi uma bênção, de repente não é mais. Não é? Por quê? Porque caíram da graça, não é porque perderam a graça. A
A Bíblia diz que a unção que você recebe permanece em você. Ela vai Glória a permanecer. Deus. O momento que você reconhece, toma a sua posição, Glória a Jesus. né? Levanta-se da sua posição e acerta a tua vida com o Senhor, a unção começa a funcionar mais. Porque o Senhor não tira a unção que te deu nunca. Amém, Deus. Quando você fala assim, mas e Saul, né, perdeu a unção de Deus. Eu já sei que alguém pensou, o Senhor buzina aqui na minha orelha, viu? Mas acontece que Saul foi ungido por homem, não foi ungido por Deus. Entendeu? E Davi foi ungido segundo o mandato de Deus. É claro, peraí. Não há confiança, não há confusão em Deus. E se você pensar, olha, o teu coração não é reto diante de mim. Deus conhece o nosso coração. Glória a Deus. Se eu for passar o Senhor, o teu coração Obrigado. não é reto diante de mim. Amém. Porque o Senhor não tiraria Saul. Tirou porque o coração dele não era reto. Quem ungiu, quem colocou Saul como rei foi o povo, não foi Deus. Agora, Davi Foi Deus. foi Deus. Aleluia. Quero ser por Deus. Amém, querido? Então é importante a gente poder pensar isso. Isso é libertação, né? A gente poder pensar sobre isso, né? Nós não podemos seguir qualquer voz, né? Nós temos que seguir a voz do Senhor. Como é que nós vamos saber a voz do Senhor, queridos? Está tudo aqui. Antes de... Olha, cristão, a primeira coisa que cristão não pode ser. Não pode ser, né? Preocupado com coisas. Ajudei aí. Ansioso. Cristão não pode ser ansioso. Ansiedade é uma porta aberta para o inferno. Porque a ansiedade, ela vai fazer você tomar atitudes antecipadas, sem consultar a palavra do Senhor. Então, quando você for fazer qualquer coisa, primeiro coloque na mão do Senhor. Senhor, se é a tua vontade, se é para dar certo, encaminha que tudo funcione bem. Se não for para bem, coloque. Eu já aprendi isso daí. Quando as coisas começam, eu vou fazer uma coisa, eu já oro. E a coisa começa a dar umas tropeçadas, eu já abandono, porque eu já aprendi, já entendi que não é a vontade de Deus. E se eu fizer, eu danço. Então eu não vou fazer. Vou ficar ansioso, não, porque a ansiedade não funciona. Entende? Não dá certo na nossa vida. É melhor, Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Fica quietinho, Fica quietinho aí que o Senhor fala uma vez. Se você não entendeu direito, ele vem e fala de novo. Aleluia. Se você não conseguiu ainda colocar as suas coisas onde ele vem e fala de novo. Viu? O Senhor continua falando. Glória a Deus. Ainda mais se você se colocou numa posição de esperar. Né? Eu li aqui o capítulo 10, ele diz assim: depois de eu tirar você daquela situação, eu vou à tua frente. E se o Senhor está preparando para você aquilo que você já pediu, você corre na frente dele e faz. Aí, qual você vai? É? É verdade. Então você se vira, você fez? Se vira com seus problemas. Não, tá certo, não, eu não quero. Ó, se vira. Claro que não. Espera no Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele espera o Senhor e confia nele. E ele tudo fará por você. Antes da nossa palavra sair, o Senhor já sabe, já conhece a palavra. Aleluia. Então quando nós queremos, e a Bíblia diz que o Senhor, ele tem prazer em cumprir o desejo do nosso coração. Pensa num Deus que tem prazer em cumprir o desejo do teu coração. Se o teu coração é reto diante dele, eu digo assim, pimba, vai dar certo. Por quê? Entende? Porque está no desejo do Senhor. Quando você pede algo para o Senhor, que está dentro do princípio da palavra, queridos, não pode dar errado. É a vontade do Senhor. Agora, se nós somos pessoas, ovelhas, que fazemos todas as coisas do nosso jeito,
Como é que faz? Não dá certo, né? Por isso que precisamos seguir, entender assim, olha, nós queremos estar numa igreja ou queremos ser abençoados com a graça do Senhor? Glória a Queremos Deus. que o nosso cálice transborde. Amém. É isso, a diferença está ali. Amém? Eu quero que o meu cálice transborde. Eu também. Eu quero que o meu cálice transborde. A honra e glória do Senhor, não para mim. Amém. A honra e glória do Senhor. Amém? Amém. E assim a gente vai ser abençoado. E assim você que está nos ouvindo, que vai nos ouvir, vai ser abençoado. Creia. Entregue tua vida, confia, busque, aprenda o Senhor, aprenda com o Senhor, aprenda a ouvir a voz do Senhor. Ó, está com qualquer problema, com confusão, vai lá um pouquinho, fica quietinho, pega a sua Bíblia e vai ler. O Senhor vai falar com você, né? Vai orar, né? Vai louvar o Senhor. Coloca lá um DVD lá e ouve lá o louvor e a adoração. Né? Coloque-se na presença de Deus. Sabe, queridos? É coisa tremenda. É uma experiência tremenda. Né? A gente, quando aprende isso daí, né, a gente está com o coração meio abalado. Todo ser humano tem dia que está com o coração meio triste, meio abalado. Né? E aí você vai, chega lá, você fica quietinho, ouve o Senhor. Né? Às vezes estou trabalhando no computador, estou meio apavorado, eu já abro lá a Bíblia, lá, já vou ler, e já leio a Bíblia, já aparece, já vou caçar outro versículo lá, e não sei o que, daí a pouco eu já estou bem. Né? Glória a Deus. Então, é assim que funciona. Amém. Né? É assim que funciona. Essa semana eu estava, só vou contar um testemunho rápido aqui, né? Essa semana eu estava, fui sair para visitar uma pessoa até querida, muito querida minha. Eu ia numa farmácia vizinha, falei, eu vou lá dar um beijo naquela pessoa. Né? Fui lá, cheguei lá, cumprimentei, estava ela e a mãe, aí ficamos lá conversando, falando de Jesus e tal, pessoas que nós já pregamos o Evangelho, aí eu disse, agora estou indo na igreja, me converti, estava contando um testemunho lá, e aí ficamos lá falando de Jesus, né? Vizinhos da farmácia, né? Aí ficamos, acho que 1 hora, elas queriam escutar e eu tinha que falar, né? Também, estava lá para falar do Senhor, né? Aí quando acabou, eu fui tomar a injeção lá, o falou assim, acho que meditou a pressão. Sabe? A pressão falou, não, acho que está até baixo. Tá, minha pressão deve estar ótima. Aí foi medir, estava 12 por 8. Ele falou assim, mas está tão perfeito, porque eu estava falando de Jesus. Agora bem, eu estou na paz do Senhor agora. Até isso muda a vida da gente. Glória a Jesus. Quando você está falando do Senhor. Glória a Deus. Você está falando do Senhor. Né? Eu sei porque às vezes eu venho para a igreja tão cansado, e de repente, né, a gente parece que está nos braços do Senhor, a gente está recebendo aquele ânimo dele, né? A gente está, coloque-se na presença do Senhor, né? Então é importante, queridos, que nós vamos aprendendo isso, né? O bom pastor, ele sempre nos vai levar a passos verdejantes de águas tranquilas. Sempre. Então nós não podemos perder de maneira nenhuma essa sensibilidade, eu vou chamar assim, de ouvir a voz desse pastor, que é Jesus. Amém? Então nós vamos aí, mais uma vez, né? Colocar na presença do Senhor, né? Se você ainda não conseguiu isso, peça ao Senhor. A Bíblia diz que quando nós queremos sabedoria, pede ao Senhor, pede a Ele, peça a Ele, né? Você quer fazer algo que você não tem conseguido na sua vida? Você quer estar com seus problemas aí? Aproveite agora, Senhor. Tudo para ti, a Bíblia diz que para o Senhor, tudo é nu e descoberto. Ó, você está com um processo lá, não sei onde, lá tem uma pilha assim em cima do teu processo. Mas Jesus está vendo lá o processo. Ele está vendo a sua causa. Você está lá com um problema, não sei o que você pensa que ninguém mais sabe. Ele está sabendo do seu problema. E às vezes está esperando você colocar na mão dele, porque ele é o advogado. Aleluia. Não tem advogado melhor que ele. Né? Ele está sentado direito do Pai e advoga por nós. Não é?
Então vamos colocar para o Senhor. Senhor, nós nessa noite engrandecemos o Teu nome. Nessa calmaria, nessa paz da Tua palavra dessa noite, tão tremenda, nos louvores, na adoração que nós tivemos essa noite. Ensina-nos a descansar em Ti, Senhor. Ensina-nos a cada dia mais crer em Ti. Ensina-nos cada dia mais a ouvir a Tua voz e distinguir de todas as outras vozes, Senhor, que há nesse espaço. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos conhecer a Tua voz cada dia mais. Nós queremos, Senhor, ter a nossa sensibilidade, Senhor, apurada para reconhecer a Tua presença e o Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti, a partilhar os nossos negócios contigo. Sabemos que o Senhor é o maior economista que o mundo já conheceu. Um Senhor que, ali com o lanchinho de uma criança, multiplicou e ainda recolheu muitos cestos. Conhecemos, Senhor, do Senhor que tirou água daquele poço e matou a sede. Uma sede tremenda, da qual a mulher disse: Senhor, eu quero dessa água, porque eu não quero mais tirar água nesse poço todo dia. Senhor, nós queremos estar na Tua presença, que acalmou a tempestade do mar. Senhor, que ressuscitou um moço de 4 dias. O Senhor que curou os cegos de Jericó. O Senhor que fez coisas tão tremendas e maravilhosas. Nós queremos confiar em Ti a cada dia, Senhor. Não permita que sejamos enganados por ofertas do mundo e nem por aquilo que a concupiscência da carne, soberba, concupiscência da nossa carne, soberba dos nossos olhos, ou vice-versa, mas que nós tenhamos os nossos pés firmes na Tua palavra, na prontidão do Evangelho da paz. Obrigado, Jesus. Colocamos na Tua presença o trabalho de sábado, a tarde da bênção, amanhã o trabalho de sábado que vamos fazer. Que o Senhor já vá à nossa frente, Senhor, como diz a Tua palavra, preparando aquilo que o Senhor quer para nós. Que o Senhor vá preparando os nossos corações, as vidas que vão receber a Tua palavra, preparando aqueles que precisam, quebrantando, Senhor, os corações, movendo o que precisa ser movido, Senhor, abrindo os caminhos. Vá, Senhor, à nossa frente, como a Tua palavra diz. Nós queremos que o Senhor vá à nossa frente. E nós, certamente, continuaremos de coração aberto, louvando e exaltando o Teu nome. Obrigado, Jesus. Agora, Senhor, nos leva em segurança para os nossos lares e nos dê o descanso do justo, como a Tua palavra declara. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém. Obrigado, Jesus. Amém.